E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar de um livro muito importante, curtinho, pequenininho, mas que falam coisas muito fortes. Esse livro é indicado para todas as pessoas, mas principalmente para você, homem. Então, mulheres, provavelmente vocês já ouviram falar muito disso, mas para os homens esse vídeo é mais importante porque talvez seja o primeiro contato ou um dos primeiros contatos sobre isso. O livro do qual vou falar hoje se chama Sejamos Todos Feministas, da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Depois da vinheta. E aí, gente, sejam bem-vindos aí. Bom, antes da gente acompanhar o conteúdo do canal hoje, do vídeo, eu peço para que vocês façam aquilo de sempre, curtir, dar um like aí no vídeo, ativar o sininho das notificações e se inscrever aí no botão vermelho caso você ainda não seja inscrito, ok? E também na descrição do vídeo vai o link para o meu blog, para o blog da Acrópole e também para o Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo e contínuo para ajudar a Acrópole a continuar fazendo aí os vídeos, ok? Bom, vamos lá. O livro do qual vou falar hoje, que vocês já viram, que é o Sejamos Todos Feministas, um livro curtíssimo, gente. Tem 63 páginas. Dá para ler numa sentada, uma linguagem super de boa. A escritora é super famosa nos tempos atuais, que é a Chimamanda. Ela é nigeriana, escreveu vários livros de ficção, como Hibisco Roxo, Americana, que eu amei. É um catatal assim enorme, mas é um livro muito rico. E tem alguns livros de não ficção. Tá? Esse é um deles, é Pocket, pode ver, olha só como ele é curtinho, né? Saiu pela Companhia das Letras em 2015, resultado de uma palestra, das palestras TED Talks, né? Que ela fez sobre o tema. Então ela é uma ativista, militante direta em relação aos direitos das mulheres, ok? E aqui ela fala então, basicamente, vou tentar não estragar, né, a leitura, senão eu falo aqui do livro todo, já que ele é curtinho. Ela vai falar sobre as experiências dela no país dela, Nigéria, que me parece ser um país tão ainda enraizado em comportamentos que a gente não refletiu ainda, né? Que a sociedade não refletiu ou não quer refletir. Tão forte quanto o Brasil e em alguns momentos me parece até mais. Por causa de toda uma tradição cultural que é muito forte. E ela fala de um amigo dela, vou pegar aqui o nome do amigo dela, porque eu já me esqueci. Okoloma. Okoloma é o amigo dela que pela primeira vez a chamou de feminista, né? E ele não falou num tom legal, eles estavam discutindo alguma coisa e ele falou assim, você é feminista, como se falasse, como se dissesse, você é terrorista, você é má, alguma coisa do tipo. Ela ficou com aquilo muito guardado, né? Ela tem muita saudade do Okoloma porque foram muito amigos, né? E ele morreu, deixa eu ver, em 2005 num acidente de avião. E ela não conhecia a palavra, ela foi procurar no dicionário. E daí ela falou, então realmente eu sou feminista. E uma vez ela falando sobre os livros dela, depois ela diz assim, uma pessoa da plateia, um homem, diz assim, não fale que você é feminista porque todo mundo acha que feminista é infeliz. Então ela passou a se autoproclamar uma feminista feliz. E tem umas outras coisas que eu notei aqui, ó. Depois falam assim, feminismo não é da realidade africana, não é tradicional da Nigéria. Então você está contra os costumes. Então ela começou a falar, eu sou feminista, feliz e africana. Ah, mas a feminista odeia os homens. Então eu sou feminista, feliz, africana e que gosta de homens. Ah, mas feminista é feia, não se arruma e não é feminina. Ah, então eu sou feminista, feliz, africana, que gosta de homens, se arruma, bota salto alto e é feminina. Bom, ela viu então que a palavra ela carrega já uma negatividade muito grande, né? Como se o feminismo, como muitas pessoas acham, não só homens, mas também mulheres, que o feminismo fosse o contrário de machismo. Então, por exemplo, para combater o machismo na sociedade, vamos fazer o feminismo, quer dizer, aplicar aos homens as mesmas coisas que nós
sofremos ao longo de praticamente toda a existência. Olha, falando bem a verdade, se fizessem, eu acho que até teriam razão, né? Não, brincadeira. Na verdade, o feminismo é uma palavra que vem para colocar em pé de igualdade e de direitos e deveres homens e mulheres, né? Se a gente olhar, a sociedade é toda regida por homens. Há poucas mulheres governando, há poucas mulheres em cargos altos. Quando estão lá, recebem um salário menor. Quer dizer que realmente elas são inferiores? É óbvio que não. É óbvio que biologicamente não tem nada de inferior. Sobretudo, como ela mesma diz, nas palavras da Chimamanda, que numa sociedade antigamente, né, em outras culturas, em que a força física é o que valia mais, talvez aí justificasse uma certa superioridade, muito entre aspas, tá, masculina. Mas num mundo em que hoje nós governamos com o cérebro, nós fazemos tudo pela parte de inteligência, quer dizer, por que a mulher não pode, né? Tem um livro muito importante chamado Segundo Sexo, talvez seja o grande pilar da teoria feminista no mundo, publicado em 1949 pela Simone de Beauvoir. Ela faz quase um tratado biológico na primeira parte do livro, que é falar sobre, biologicamente não há essa diferença, né? Quer dizer, a capacidade mental entre homens e mulheres é a mesma. Então, por que uma sociedade toda, por exemplo, ela está dando exemplo aqui a Chimamanda, quando ela vai num bar, o garçom só cumprimenta o homem, né, lá na Nigéria. Porque quando ela saiu com um amigo, ela tirou dinheiro do bolso para um flanelinha e o flanelinha disse, obrigado senhor, olhando para o homem. Ou seja, para as sociedades tradicionais, o dinheiro só vem do homem. Se a mulher tem um dinheiro, é porque na verdade a fonte é masculina. Então, para vocês terem uma ideia de como a coisa está enraizada e de como há muito trabalho para ser feito, né? É por isso que o livro é importante. As mulheres conquistaram muito espaço, já fizeram muita coisa, receberam reconhecimento em muitas coisas, mas em outros pontos, assim, há muito a ser feito. E todas as vezes, por isso que eu gosto do nome desse livro, Sejamos Todos Feministas, porque muita gente acha, né, os homens acham, boa parte deles, que se ele for feminista, né, ele está lutando contra ele mesmo. Como se dar direitos às mulheres ele fosse perder os deles. Isso não tem o menor cabimento, já que é uma igualdade e não uma troca de patamares. Entende? Então talvez isso que as pessoas ainda não entendam e relutam tanto para falar e para entender o tema. Ela fala também de um caso quando ela era criança. Olha assim, a gente ri sarcasticamente, né? Porque chega a beirar o ridículo. Quando ela era criança numa escola, quem tirasse a maior nota na redação, a professora disse, quem tirasse a maior nota seria o monitor da sala. E o monitor era uma pessoa que teria um grande poder sobre os outros, né? Porque ele que dedaria os colegas para a professora, ele que faria cumprir as regras, etc. E ela ganhou, ela tirou a maior nota, mas um menino foi escolhido como monitor. Afinal, bom, é um menino. Meninas não são monitoras, ou seja, se historicamente só os meninos são monitores, as pessoas acham que só os meninos têm direito de serem monitores. Essa é a grande diferença do que é natural e do que o que é naturalizado. Quer dizer, é natural que seja apenas o menino? É natural que o homem seja o grande centro das coisas? Não, mas foi naturalizado isso. E as pessoas acham que é assim. Por causa de um comportamento social, as coisas passaram para o natural, como se biologicamente fossem superiores, né? E aí, quem luta contra isso é tratada de louca, né? Tem um caso, eu não vou citar nome porque eu não quero expor, mas conversava com um amigo, que hoje não é tão amigo por causa das preferências, não só políticas, mas desumanas dele. Ele me disse assim, ele estava fuçando num aplicativo de relacionamento, e ele que tinha um relacionamento, ele estava fuçando no aplicativo, e ele encontrou uma mulher na descrição que se dizia feminista. E ele me diz assim, primeiro, eu não vejo como uma feminista estar nesse aplicativo, porque, bom, o que a feminista quer lá? E eu fiquei tentando entender o que ele quis dizer, e tentei dialogar com ele, e ele não conseguiu entender.
porque ele diz, bom, pelo que eu entendi, para ele, feminista era alguém que odiava mesmo os homens e que era super independente, não precisava de nenhuma relação sexual, porque ela automaticamente seria plena, então isso era uma coisa descartável, e porque ela estaria ali naquele aplicativo em busca de relacionamentos. Então, para vocês verem como é pervertida a ideia de quem luta em favor de algumas causas, sobretudo nesse Brasil contemporâneo, que passou do surrealismo, passou da inverossimilhança. Eu disse esses dias no Facebook que se fosse uma narrativa, o Brasil contemporâneo fosse uma narrativa, sobretudo 2019, né? De 2013 para cá, né? Ela seria inverossímil, porque não é possível a quantidade de coisas absurdas, bizarras que estão acontecendo, estejam acontecendo, né? Então, e esse tipo de opinião, por exemplo, é só mais um desses exemplos de comportamentos e pensamentos bem ridículos do brasileiro médio em 2019. E ela fala algumas coisas, por exemplo, da criação dos meninos, né? O menino é sempre criado, quer dizer, é ruim até para o homem, né? O menino é sempre criado como se ele não pudesse demonstrar sentimentos, ele não pudesse chorar, ele tivesse sempre durão. Ou seja, é uma caixinha muito grande que se coloca o homem, que ele não pode sair daquilo, senão ele perde a sua masculinidade. Não é à toa que muitas mulheres dizem que a coisa mais frágil hoje em dia é a masculinidade, né? Qualquer coisa afeta a masculinidade, um homem se sente, então, inferiorizado. Quer dizer, beira o ridículo. Uma vez eu estava tentando convencer um aluno meu do ensino médio, que desses alunos que gostam aí que são os pegadores, né, que são os machos alfas da vida, saía com várias meninas, etc. Ele estava com um discurso super caricato, no sentido de que as feministas, de que mulher tem menos direitos, etc. E de que o feminismo não conseguiu nada e que não vale de nada. Aí eu disse para ele, olha, se o feminismo não tivesse conquistado nada, você não teria nem uma vez beijado nenhuma das meninas com que você sai aqui dessa escola ou de fora, que eu sei que você sai. Você não teria tido nenhuma experiência sexual com uma menina assim. Por quê? Porque elas não poderiam, a família nem deixaria ela sair. Ela mesma, para se proteger, nem faria nada, porque ela seria mal falada entre os outros, porque olha, já beijou alguém, já perdeu a virgindade, etc. Então, as pessoas não conseguem olhar essas coisas mais minúsculas assim que o feminismo alcançou, mas que precisa alcançar muito mais, né? E ela dá um exemplo muito forte que é assim, um casal tem um filho, ambos trabalham o dia todo. E quando chegam em casa é a mulher que tem que cuidar da casa, é a mulher que tem que cuidar da criança. E quando o marido troca a fralda do filho, a mulher agradece. Por quê? Porque ele fez, olha como ele me ajuda. Não é ajuda se o filho é dos dois, se a casa é dos dois, então a responsabilidade para cuidar dessas coisas é dos dois e não só da mulher. Por que que a mulher cuida? Isso está lá de muito antes. O Pierre Bourdieu fala num livro dele chamado A Divisão Social do Trabalho, se eu não me engano, que os meninos, eles de cara já são colocados em brincadeiras, por exemplo, com carro, sei lá, sabe, com brincadeiras que vão moldá-lo para ser um adulto másculo. O pai, quando ele tem uma idadezinha certa lá, ele vai com o pai para o trabalho, com a maletinha, para seguir o pai. A menina, desde criança, ela ganha boneca e ela ganha miniaturas de cozinha. Então ela brinca de comidinha, né? Quer dizer, ela é levada a isso. Então, se tem duas crianças de 7 ou 8 anos, quem vai aprender a lavar a louça é a menina, porque o menino não pode fazer isso. Ou seja, esses comportamentos, eles estão sendo fortalecidos, na verdade, criados desde já na mais tenra infância. E aí, quando chega um adulto, realmente é muito mais difícil de desconstruir. Mas não é impossível, tem que ser feito, né? O processo de entendimento e de desconstrução, ele é perene, né? Não me considero, por exemplo, um desconstruidão. Todos os dias é uma luta interna para
agir de maneira coerente. E às vezes a gente ainda age de maneira incoerente. E eu, pelo menos, as pessoas mais próximas, peço para que mulheres, né, sempre me digam: olha só, Luigi, tá vendo o que você falou aqui, cara? Talvez nesse vídeo já tenha dito alguma coisa, né, que não tenha agradado. Tá vendo que você disse aqui? Você foi meio escrotão, acho que você não entendeu muito bem aqui, etc. Inclusive, mulheres, comentem aí né, deixem nos comentários a sua opinião sobre essa questão do homem falar sobre o feminismo. É em tempo eu estando aqui falando sobre feminismo porque eu acho que toda a sociedade precisa falar. E é por isso que eu li o livro, é por isso que eu li O Segundo Sexo, da Beauvoir, é por isso que eu li A Divisão Social do Trabalho, do Bourdieu, porque eu acho que são livros importantes para que a gente entenda a sociedade. Né? Então eu não estou querendo de maneira nenhuma roubar lugar de fala, ok? Porque o lugar de fala, a mulher, porque o homem, por mais que que ele tenha empatia, por mais que ele entenda o problema e ajude e se desconstrua, ele nunca vai ter profundamente a sensação do que a mulher sofre, o que ela sente na sociedade. Então o homem nunca vai ter essa profundidade. Então as mulheres é que precisam falar disso. Elas têm que dizer: olha, assim, sofremos assim. Tem que dar voz a essas mulheres. Com certeza. Mas os homens também precisam participar, eles precisam ouvir e eles precisam estar dentro do debate. Talvez, claro, com uma porcentagem menor de atuação de fala, porque são as mulheres que precisam falar, mas todos precisamos agir, né? Porque pregar para convertido não dá, e só as mulheres mudando, talvez a conquista não seja total, porque também os homens precisam mudar para que a gente chegue num estágio melhor, ok? Leiam esse livro, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Um abraço e até a próxima.